Bom, olá pessoal. Bom, esse é o primeiro vídeo referente à quinta quinzena, certo? Então, no roteiro de estudos dessa quinta quinzena, vocês vão encontrar lá, no que tange a filosofia, a abordagem sobre filosofia política. A minha intenção é fazer uma série de 4 vídeos, certo? Esse primeiro introdutório, trazendo para vocês alguns conceitos que acredito serem fundamentais para a discussão ou a pesquisa sobre política. No vídeo seguinte, vamos trabalhar o pensamento de Maquiavel. Na aula seguinte, a gente pode discutir o pensamento de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E, por fim, vamos abordar o pensamento político de Aristóteles, certo? Então, portanto, a gente vai fazer um processo um tanto quanto estranho. Eu vou trabalhar conceitos, concepções bem mais modernos na introdução. Aí, em seguida, vou retroagir para Maquiavel, certo? E, em seguida, trabalhar o conceito de vontade geral de Jean-Jacques Rousseau, para finalmente a gente retroagir o período antigo, onde se encontra o pensamento político de Aristóteles, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Não se atenha tão somente ao que eu vou discutir aqui. Sejam curiosos, porque essa primeira aula eu considero a mais importante. Por quê? Porque aqui vai ter os conceitos basilares, de tal forma que se você se aprofundar nesses conceitos, pelo menos nesses conceitos aqui, vocês vão poder discutir com idoneidade, minimamente, sobre política, tá? Bom, então, filosofia política. Para eu estudar sobre o assunto, eu preciso primeiro fazer a distinção entre filosofia política e ciência política, tá? Farei essa distinção. Em seguida, vou mostrar para vocês 3 modelos econômicos, certo? Na sequência, vou trabalhar a distinção entre força e poder, tá? Dentro do estudo da política, a atribuição do Estado, ou, se você preferir, as concepções de Estado, né? Do ponto de vista do liberalismo e do ponto de vista marxista. E para finalmente a gente parar na discussão sobre Estado democrático de direito, tá? Então, vamos lá. Bom, filosofia política. O que é que trabalha? Ciência política. O que é que trabalha? A filosofia política, a intenção da filosofia política é estabelecer um recorte teórico onde a gente possa estabelecer a ideia de como os homens podem se organizar enquanto sociedade. Então, esse é o objetivo do estudo da filosofia política, tá? Ela, ora, vai trabalhar com o concreto, ora, vai trabalhar com o ideal, né? Quando eu falo ideal, é idealizado, certo? Tanto a filosofia política quanto a ciência política, elas usam como base os conhecimentos já produzidos pela sociologia, pela história, pela economia, né? E por assim dizer, pela geografia, certo? Até mesmo a antropologia. Tranquilo? Então, a filosofia política tem que ter um certo conhecimento sobre história, sociologia, antropologia, economia, tá? Ciências, ciência política também, tá? Mas onde é que acaba as semelhanças? Então, repito, a filosofia política trabalha com o conceito de estado ideal, né? De sociedade ideal. Como é que a gente poderia, o que é que a gente poderia fazer para viver bem em sociedade? Esse é o objetivo da filosofia política. Já a ciência política, né, vai aproveitar esses conceitos também da filosofia política, certo? Mas vai
trabalhar de tal forma que ela consiga fazer previsões políticas. Perfeito? Então, vamos dar um exemplo. Coreia do Norte, né? Digamos que a cúpula da ONU esteja fazendo uma conferência mundial, um encontro mundial, uma reunião mundial, para discutir sobre desenvolvimento e meio ambiente, tá? E é convidado Kim Jong-un, o presidente daquele país, da Coreia do Norte, para a conferência. Bom, o que é que o cientista político vai fazer? Certo? Ele vai pegar o modelo econômico daquele país, ele vai pegar como a sociedade daquele país se comporta, né, politicamente, ele vai pegar a história do comunismo no mundo e naquele país, e a partir disso daí, dessa análise, ele vai fazer uma previsão do comportamento daquele estadista na reunião, tá? Essa é a função do cientista político, fazer previsões sobre ações políticas, certo? Então, acho que ficou bem claro. Ciências políticas, fazer previsões políticas, filosofia política, desenvolver teorias, tá? Ou fazer narrativas em que estabeleça como o homem deve viver em sociedade, ou se organizar em sociedade, certo? Segundo ponto, tipos de modelos econômicos. Vou trazer para vocês 3 modelos econômicos, tá? Que são os principais, são os mais comuns. Liberalismo, teoria desenvolvida por Adam Smith. Política de bem-estar social, né, desenvolvido por John Keynes, um britânico. Neoliberalismo, desenvolvido por Frederick Hayek, certo? Liberalismo, a grosso modo, a economia, né, o poder econômico, que a gente vai entrar em seguida, a economia deve se organizar, né, deve se auto-reger, tá? Então, o Estado não pode intervir nas relações econômicas, tá? Os empresários, né, é o discurso do livre mercado, tá? Então, como produzir, como vender, o Estado não vai entrar nesse mérito, tá? Isso aí é o que preconiza o liberalismo. Já a política de bem-estar social, tá, é referente àquele modelo econômico que procura atenuar as desigualdades sociais, tá? No caso em questão, a implementação dessa política, pela primeira vez, pelo menos, foi devido à crise da Bolsa de Nova York em 1929, tá? Em que os Estados Unidos, né, teve uma superprodução, desenvolveu uma superprodução, né, achando que poderia vender toda aquela produção para os europeus, tá? Devido à Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou arrasada, precisavam comprar matéria-prima e produtos, vários outros produtos dos americanos, e os industriais americanos começaram a investir na produção, né? Pegar dinheiro emprestado do banco para investir na produção. Só que, na medida que a Europa estava na infraestrutura se organizando, na economia também estava se organizando. E aí, na medida que ela foi se desenvolvendo novamente, cada vez menos foram estabelecendo leis protetivas, né, de mercado e comprando menos dos americanos. E aquela mercadoria produzida não tinha para quem vender. Crise, quebra da Bolsa de Nova York, certo? Para resolver o problema, o presidente Roosevelt estabeleceu um pacote econômico chamado New Deal, tá? Em que se caracterizava pela seguinte situação: intervenção do Estado na produção, né? O Estado agora ia fazer o papel de mediador da produção, certo? Estabelecer alguns direitos trabalhistas e estabelecer políticas públicas, né? Ou seja, oferecer serviços públicos para a sociedade, tá? E aí é isso que caracteriza a política de bem-estar social, muito comum, uma prática muito comum nos governos de esquerda. E por fim, o neoliberalismo, certo?
Para quem conhece um pouco de capitalismo, sabe que o capitalismo ele segue movimento cíclico, né? Então tem uma crise, né? Aí a crise passa, aí vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, novamente crise. Aí a crise passa, novamente, crise, certo? Bom, após a implementação do New Deal, certo? Ou a política de bem-estar social, o capitalismo continua a se desenvolver novamente, certo? Mas a superprodução apareceu novamente. E aí a crise se restabeleceu. A proposta desses caras do neoliberalismo era a seguinte: novamente estabelecer uma não intervenção do Estado na economia. A economia deveria ser novamente ser regida pela mão invisível, certo? Uma política de privatização, né, dos serviços públicos, certo? E vamos dizer assim, uma subjugação dos direitos trabalhistas, certo? Ia tirar alguns direitos que os trabalhadores ganharam a duros custos, certo? Então essa é a proposta do neoliberalismo. Logo em seguida, a gente precisa fazer a distinção entre poder e força, tá? Entenda poder como o apropriar-se da força. Eu não sei se foi bem explícito, mas vamos lá. São três, segundo o Norberto Bobbio, poder econômico. Então, o poder econômico é um grupo da sociedade que detém os meios de produção, certo? Segundo esse grupo, né, a força que esse grupo exerce na sociedade é de tal forma que a sociedade decide pela sociedade onde eles devem morar, o que eles devem comer, aonde, né, ou onde eles devem ir, certo? Esse é o poder exercido pelo poder econômico, tá? De tal forma que alguns podem fazer, né, no caso eles podem morar onde quiser, comer o que quiser, fazer o que quiser, ir para onde quiser. No caso, o outro grupo não. O outro grupo é condicionado pelo primeiro, certo? Então, isso é o poder econômico. O poder ideológico está associado à propagação de ideias. Então, pensa comigo. Aquilo que deve ser ensinado, ou deve ser aquela informação que deve ser propagada, certo? Quem decide são os detentores do poder ideológico. Então tem um grupo que é específico, né? Um grupo de intelectuais da elite, que são quem desenvolvem as ideias, tá? As ideias. Então são eles que dizem o que é certo e o que é errado no campo da moral, são eles que dizem o que é bonito e o que é feio, o que é conhecimento e o que não é, tá? Então eles desenvolvem, eles estudam, certo? E jogam pra gente as várias verdades, tá? E a partir dessas verdades a gente regula a nossa vida, tá? Então, sai de lá de cima, o açúcar é ruim pro sangue, aí as pessoas aqui embaixo deixam de comer açúcar. Aí quando eles veem que estão vendendo menos açúcar, aí eles lá propagam a ideia, o açúcar é bom pro sangue. Aí a gente começa novamente a consumir muito açúcar. Então a gente fica à mercê das ideias que eles propagam para a classe aqui de baixo, certo? E por fim, segundo Norberto Bobbio, é o poder político. Esse poder político, ao meu ver, né, e concordando com Bobbio, ele abrange o poder econômico e o poder ideológico, certo? Por quê? Porque é a política que organiza, né, essas duas outras esferas do poder, tá? E cada influência que uma esfera do poder tem, certo? É aquilo que a gente chama de força. A influência que o poder econômico tem na classe, na classe que produz, certo? É a força sobre aquela classe. Eu tenho força sobre aquela classe faz o que eu quero, certo? Então, se eu estabeleço
aquele grupo só vai aprender aquilo que eu quero, eu tenho força sobre aquele grupo, né? Se eu puxar aquele grupo para cá com a ideia, eles vão. Se eu puxar para lá com a ideia, eles vão. Então, isso é força, né? É a relação de controle, tá? O poder são os mecanismos que me permitem exercer a força, certo? Então, o poder político, idem. O poder político ele é mais escancarado por quê? Porque quando vamos lá, o poder ideológico, ele estabelece uma ideia. Aí você aqui embaixo diz, caraca, essa ideia não está muito coerente. Aí quando você critica essa ideia e você vai se revolucionar em relação àquela ideia, dependendo do caso, o poder político pode utilizar de força, né, dar força para você não manifestar suas ideias. Exemplo é quando você vai fazer protesto sobre determinado aspecto de interesse de um grupo de indivíduos, certo? A polícia aparece lá e desce o sapato para cima, bala de borracha, cacetete, enfim. Então isso é a legitimação da violência, né? Que é exercido pelo poder político. Quando os dois primeiros não funcionam, entra o poder político, né? Esse tem a legitimação da força e, portanto, pode agir para, né, fazer massagem de quem não concordar. Para finalizar, temos o Estado e o Estado democrático de direito. Tá? O que seria o Estado? Duas concepções. Concepção marxista, certo? Concepção liberal. Segundo essa concepção liberal, a função do Estado é dirimir conflitos entre indivíduos, certo? Então, eu tenho um problema com outra pessoa, eu não posso ir lá e me vingar da pessoa, se porventura ela tenha feito algum malefício em relação à minha pessoa. Eu tenho que ir lá, chamar um advogado, processar, fazer tudo nos trâmites da lei. Tá? O Estado é que vai analisar o meu caso e do indivíduo e vai ver quem é que está certo e quem está errado. Certo? Então, segundo essa concepção liberal, a função do Estado é exatamente essa, né? De mediar conflitos internos da sociedade. Já a concepção marxista, ela parte da ideia de como o Estado realmente funcionou até agora. Que segundo o pensamento marxista, a função do Estado é defender os interesses daquela classe social que está no poder. Então, basta refletir com Marx. Olha a linha de raciocínio dele. O poder econômico está com a elite, né? O poder ideológico, quem propaga o conhecimento, está com a elite. O poder político está com a elite, né? O Estado é esse poder político, né? Eu falei para vocês que o poder político está dentro dele o poder econômico e o poder ideológico. Se o Estado é a encarnação, vamos dizer assim, do poder político, não é possível o Estado defender os interesses de toda a sociedade, mas vai defender os interesses daquele grupo político que está no poder, certo? Então, segundo Marx, seria isso a função do Estado. Já os liberais acreditam, né? Ou seja, parte do pressuposto de como deveria ser o Estado, né? Pois o Estado deveria mediar os conflitos internos. Tá? Esse é o pensamento segundo John Locke e inclusive Rousseau, que a gente vai trabalhar posteriormente. Para finalizar, Estado democrático de direito. É onde a gente vai entender como se dá, né, se comportar dentro da democracia, certo? Trabalhando na perspectiva de que o Estado é aquilo que falam a concepção liberal. Tá? Esse Estado democrático de direito, ele só é aceito segundo a concepção liberal de Estado. Né? A segunda concepção marxista ele não encaixa. Tá? Então vamos lá. Dentro de um Estado, né, de uma nação, certo? Uma confederação, onde o Estado democrático de direito está implementado, é caracterizada a subordinação de todos os membros da sociedade, sejam entes físicos ou jurídicos, certo?
né? Todos eles estão subordinados à lei. Tá? A lei subjuga todos. Então, a classe política, né, dividida nos 3 poderes, e agora quando eu falo os 3 poderes é legislativo, judiciário e executivo. Né? O legislativo desenvolve as leis, certo? Essas leis, uma vez aprovada, ela vai estar acima de todas as entidades, certo? Então, o presidente do executivo, o presidente do judiciário e o presidente do legislativo tem que obedecer essa lei, tá? A lei deve alcançar todos, tá? Essa Estado Democrático de Direito, ela vem para subjugar aquele comportamento do rei, em que o rei desenvolvia uma lei, certo? Valia para todo mundo, menos para ele, certo? Então vamos lá, o rei estabelece uma lei que, isso acontecia muito na Inglaterra medieval, em que, em relação aos escoceses, quando um homem, né, um escocês, se casasse, a primeira noite da esposa do escocês deveria ser com um nobre rei, um nobre inglês, né? Ou seja, você casa, né, e assim que casa, vem um indivíduo, um nobre, né, inglês, pega a tua esposa e leva para ter a primeira noite com ele. Isso era um absurdo, mas existia lá na Inglaterra, certo? Então, era uma lei que valia para todos, mas não para o rei. Por quê? Porque quando o rei lá da Inglaterra fosse se casar, a rainha não ia ficar com ninguém, certo? Então, a lei valeria para todos, menos para o rei, certo? Então, no Estado Democrático de Direito, não. A lei vale para todos. Se nós, enquanto cidadãos, devemos respeitar as leis, né, ou aquilo que o Estado pede que a gente faça, o Estado também, por seu turno, deve respeitar nossas liberdades individuais, né, a nossa propriedade privada, a nossa liberdade de expressão e tudo aquilo que envolve o direito do cidadão. Tranquilo? Beleza? Então, encerro por aqui. Próxima aula a gente vai verificar o pensamento de Maquiavel. Tranquilo? Até a próxima.